Hoje nós vamos encerrar essa série de estudos chamada Quem é Deus. Você nem está conseguindo ver ali, mas pela fé está escrito Quem é Deus ali. E nós eu vou na verdade estar de férias nos próximos 15 dias, mas em agosto nós vamos retomar com uma nova série, né? Chamada Homem, Pecado e Salvação. Nós vamos lidar vários meses sobre esses assuntos a partir do mês de agosto, tá? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 139, versos de 1 a 6, e com a leitura desses versículos desse Salmo 139, nós vamos então partir para aquilo que nós vamos tratar hoje aqui acerca desse tema, Quem é Deus, encerrando então essa série de estudos. Salmo 139, versículos de 1 a 6. Ache na sua Bíblia aí, mesmo assentado como você está, você acompanha. O texto diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Amém? Tal conhecimento é maravilhoso demais, né? O salmista, observando como Deus sabe das coisas, ele afirma isso: tal conhecimento é maravilhoso demais, né? O poder que Deus tem de nos conhecer, ele diz que isto é maravilhoso demais, né? Uma forma de contemplar Deus e dizer: esse Deus é maravilhoso demais. Nós já falamos acerca de vários aspectos de Deus, de acordo com o que a Bíblia revela com relação à pessoa dele, os atributos de Deus, aquelas qualidades que tornam Deus uma pessoa única, né, que nós chamamos aqui de atributos incomunicáveis, a liberdade que Deus tem para agir, nós falamos sobre isso também, e da inigualável santidade de Deus que nós falamos na última semana. Não sei se você contou, mas ao todo hoje é o 9º estudo, né? Foram 8 até aqui, esse é o 9º estudo acerca de Deus. Obviamente, tudo que a gente refletiu aqui ainda é um pálido retrato do que Deus é de fato, conforme descreve as Escrituras. Isto é, nem do que a Bíblia fala nós conseguimos meditar, né? Porque senão a gente gastaria um tempo enorme. A gente poderia se estender talvez até o final do ano ainda falando sobre o que a Bíblia fala sobre Deus. Mas eu penso assim, ainda que a gente não compreenda tudo, talvez em alguns momentos seja melhor fazer como disse o Francis Schaeffer. Ele diz assim: às vezes é melhor tirar o chapéu e adorar, né? Então, por mais que a gente estude Deus, às vezes você olha e diz assim: puxa, mas eu não compreendo, eu ainda não entendi algumas coisas. Então Francis Schaeffer diz que às vezes é melhor tirar o chapéu e adorar, né? E dizer: puxa, eu vou adorar a Deus, porque Deus talvez não deva ser conhecido de uma forma racional assim, né? Somente pela razão, mas Deus precisa ser conhecido pelo coração da gente. Então o conhecimento de Deus, ele precisa em algum ponto afetar o nosso relacionamento com Ele, porque senão a gente vai estudar Deus como se Deus fosse uma coisa a ser estudada, como se fosse um lugar, como se fosse um objeto, né? Mas Deus é uma pessoa, e uma pessoa viva, a gente não fica estudando ela, você se relaciona com ela, né? Nenhum homem, por exemplo, vai se relacionar com uma mulher estudando essa mulher. Ele pode até estudar, mas ele vai estudar de uma forma relacional, não de uma forma cognitiva.
pela observação, né? É estranho. Se algum homem começar a observar demais uma mulher, a mulher vai dizer, coisa estranha, né? O sujeito nunca se aproxima, fica só olhando de longe. É estranho, porque a ideia é que se relaciona. Nenhum pai vai ter um filho, botar o filho morar numa outra casa e ficar observando o filho de longe, né? Vai se relacionar com ele, e no relacionamento você conhece a pessoa. Então com Deus tem que ser assim também. Deus é uma pessoa, então nós precisamos nos relacionar com Ele. À medida que a gente se relaciona, a gente o conhece. Mas hoje o que eu quero pensar com você é como que a gente vai provar a existência dessa pessoa quando não se crê no que a Bíblia fala. Porque para quem crê como nós cremos, eu suponho, a gente não tem problema com isso. Nós dispensamos algumas provas a respeito de Deus, elas não são necessárias. Mas quando você conversa com alguém, a pessoa diz assim, tá, mas você só fala da Bíblia, eu não creio na Bíblia. Você vai falar o que para a pessoa? Como é que você prova que Deus existe se a pessoa sequer crê na Bíblia? Você vai dizer assim, não, mas a Bíblia é a palavra dele. Ela vai dizer, mas quem falou? Você que está falando que é a palavra dele, né? Que diferença faz você me dizer isso? É uma coisa religiosa apenas. Então, no transcurso do tempo, sempre houve esses dois lados. Pessoas dizendo que Deus não existe e pessoas tentando provar que Deus existe. Sempre houve. E sempre vai existir. Nunca vai parar esse debate, né? Gente achando que Deus existe, que Deus não existe. Existe um livro chamado Apologética Pura e Simples. Está cortando um pedacinho ali, mas vai dar para ler. Eu vou ler aqui, você vai acompanhar. Do Alistair McCreight. Ele afirma que a existência de Deus não pode ser provada no sentido mais racional possível do termo. Ainda assim, podemos afirmar com a maior sinceridade possível que a crença em Deus é perfeitamente racional e nos permite entender muito mais aquilo com que deparamos no mundo, discernimos na história e experimentamos na vida do que as demais propostas. Vamos entender melhor essa afirmação que o Alistair faz. Primeiro, a prova incontestável da existência de Deus seria o quê? Se alguém, você diz assim, olha, meu pai está vivo, por exemplo. Aí alguém vai dizer assim, duvido, você não tem pai. Qual seria a prova incontestável? Você afirmando que sim, você tem um pai. Qual seria? Mostrar o pai, não é? Vai lá, pega o pai e diz assim, esse aqui é meu pai, você não é meu pai? Esse é teu pai, pronto. Prova incontestável. Então assim, uma prova incontestável de que Deus existe seria isso. Pega Deus pela mão e diz assim, essa pessoa está duvidando do Senhor. Só que Deus é invisível, não é? Como é que eu posso mostrar isto de uma forma incontestável? Como é que eu posso mostrar para alguém uma pessoa visível, tangível, consistente, se Deus não se revela assim para nós? Então é por isso que ele diz nessa afirmação que a existência de Deus não pode ser provada no sentido mais racional possível do termo. Não tem como. Porque no sentido mais racional do termo, eu só provaria que Deus existe se eu mostrasse Deus para a pessoa. Mas eu não tenho como fazer isso, né? Eu tenho como falar sobre Ele, dizer que Ele existe, dizer que a gente crê nele, dizer que Ele tem mudado a minha vida, demonstrar milagres que Ele tem feito na minha vida. Mas tudo isso não são provas incontestáveis, no sentido mais racional, como ele está dizendo aqui. Crer que Deus existe é perfeitamente racional, é isso que ele está dizendo, não é irracional. Crer que existe um Deus
É racional, não é irracional, porque a pessoa vai dizer assim: esse negócio de fé é uma coisa irracional. Não, não é. É racional. Crer que Deus existe é uma resposta mais adequada para quê? Ele está dizendo que ela é mais adequada para entender muito mais aquilo com que deparamos no mundo. É muito mais adequado a pessoa que crê em Deus dizer: puxa, está acontecendo algumas coisas no mundo que eu não entendo, tudo mais. Deus está permitindo isso acontecer. São respostas, é uma resposta muito mais adequada. É uma resposta muito mais adequada para o que discernimos na história. A gente percebe algumas coisas acontecer, né? Como é que aconteceu isso? Como é que parou aquela tempestade? Ou como é que choveu quando não estava chovendo? Esses fenômenos assim. É a resposta mais adequada do que você ficar explicando que numa nuvem veio não sei de onde e choque disso, daquilo que se deu para acontecer aquilo lá. É muito mais fácil dizer assim, nós oramos e Deus respondeu, né? E também é uma resposta mais adequada para as coisas que experimentamos na vida. Porque tem coisa que a gente experimenta na vida, você vai dizer assim, só Deus para fazer isso. É muito mais fácil alguém que crê em Deus conviver com alguns dramas pessoais do que um ateu. Porque o ateu, ele não tem a quem recorrer, ele não tem a quem culpar, inclusive, né? Nós temos. Porque a gente culpa Deus muitas vezes, né? Deus fez isso na minha vida. Então, é isso que ele está dizendo, é uma resposta muito mais adequada a algumas coisas. Se crer em Deus é algo então perfeitamente racional, quais são algumas provas racionais da existência de Deus? É isso que eu quero trabalhar com você nesta noite aqui. Como é que, de uma forma lógica, a gente poderia dizer assim, Deus existe, para alguém que sequer crê na Bíblia, né? Então nós vamos trabalhar em cima de 4 argumentos. Se você procurar na internet, você vai achar 7, 5, um pouco para lá, um pouco para cá. Eu estou reduzindo para 4 aqui, tá? São 4 argumentos que se tem trabalhado, que são argumentos da filosofia, não necessariamente da teologia. A teologia lança a mão deles, mas são argumentos da filosofia, porque trabalha-se com a lógica. É simplesmente levar a pessoa a pensar de uma forma lógica. Não tem nada a ver com Bíblia, não vou citar a Bíblia, nada disso. É simplesmente olhar para argumentos chamados lógicos. Então, o primeiro argumento é o argumento chamado cosmológico. Tem uma breve explicação ali. Mas quando se observa o universo, não dá para aceitar que tudo está aí simplesmente, sem que alguém tenha gerado tudo isso, como queria fazer crer um filósofo e ateu chamado Bertrand Russell, que ele participou de um grande debate em 1948 em Londres com um cristão chamado Frederick Coplestone. Na época, praticamente o Russell venceu o debate, porque num debate filosófico ele acaba chegando à conclusão de que Deus não existe. Mas esse debate girou em torno disto, que o universo está aí simplesmente porque está aí. Por que sei lá, alguns lugares chove mais, chove menos? Por que na hora certinha o sol nasce? Tudo, o funcionamento geral do universo, lua, noite, as estações. Ele dizia assim: está aí porque está aí, sempre foi assim. Mas quem que gerou tudo isso? Não precisa, não precisa. Ninguém precisa gerar isso. Isso está aí por estar aí. Só que na década de 60, em 1960, quando surgiu a teoria do Big Bang, que foi aceita mundialmente, passou-se então a admitir que o universo teve uma origem. Ou seja, quando é que o universo começa? Ele começa quando dá uma explosão, chamado Big Bang. Não estou dizendo que deu, mas estou dizendo que na década de 60, essa teoria foi largamente difundida e acolhida pela sociedade em geral.
todo mundo passou a dizer, nos meios acadêmicos, científicos, que o mundo, o universo, é fruto de uma explosão. Houve uma explosão e o mundo então começou, né? E chegou onde nós estamos hoje, né? Ou estava naquela época. Então, com isso, passou-se a admitir que então o universo começou em algum momento, né? Em algum momento ele começou. Em 1998, houve um outro debate entre um filósofo, que tem livros inclusive publicados no Brasil, você pode procurar. Ele esteve recentemente, alguns anos atrás, num congresso Vida Nova aqui em Águas de Lindóia, chamado William Lane Craig. E o debate foi entre ele, um filósofo cristão, e um ateu chamado Anthony Flew. Que esse Anthony Flew, ele aceitou que Deus existe antes dele falecer em 2010, dizendo que o debate com William Lane Craig, o Craig venceu, que ele conseguiu sustentar na cabeça dele que Deus existe. Diga-se, né, que não se admite que o Anthony Flew tenha se convertido, não é isto, mas que ele disse que naquele debate de 1998 o Craig venceu, porque realmente conseguiu convencê-lo de que Deus existe, né? Não que ele tenha crido em Deus, nada disso, mas ele acreditava que ele foi bom no debate. A argumentação do Craig se deu por meio de 3 premissas. Se trabalha assim na filosofia, né? A premissa maior, que é a primeira premissa, diz que tudo que começa a existir tem uma causa. A premissa menor, o universo então começou a existir, que tinha tido a teoria do Big Bang, em cima disso que ele trabalhou. A conclusão, portanto, o universo tem uma causa. Então, em cima disso que discorreu o debate, né? Ora, tudo que começa a existir tem uma causa. Logo, o universo começou a existir. Se o universo começou a existir com o Big Bang, significa que o universo tem uma causa. E a partir daí o Craig começa então o seu debate para chegar à conclusão de que esta causa era Deus. Então, por consequência, entende-se que o que causou o universo precisa ser maior do que ele. Que para criar algo tão grande e tão organizado, precisa ser um ser que seja grande e organizado. Isso tem a ver com lógica, não tem a ver com Bíblia, né? A lógica diz isso. Para alguém criar alguma coisa tão imensa como é o universo, tão bem organizado, precisa ser tão grande assim. Portanto, então, é o que está escrito ali, o argumento cosmológico afirma que o cosmos, que é a palavra grega para mundo, tem uma causa, o que significa que houve algo ou alguém que o gerou. E para gerar algo tão imenso e tão complexo, deve ter sido algo ou alguém tão grande quanto ou até maior do que o próprio cosmos. Isso é lógico, né? Porque o universo tem as suas complexidades. Então, um universo tão grande deve ter sido gerado por alguém. Diz que houve uma grande explosão, o Big Bang. O problema do Big Bang é que o Big Bang é, como diz a teoria, uma explosão. E uma explosão sempre gera caos. Uma explosão, ela não gera nada organizado, né? Nós tivemos aqui no último domingo o Dr. Marcos Eberlin, mas tem um outro doutor, Adalto Lourenço, acredito que é dele que eu tenho ouvido isso, né? E algo mais ou menos assim, de que acreditar que de uma explosão nós temos tudo o que nós temos hoje, tudo tão bem organizado e bonito, é a mesma coisa que acreditar que um caminhão de ovos bateu com um caminhão de farinha e saiu um bolo. Quer dizer, como que pode uma desorganização gerar uma organização? Uma explosão, um caos, gerar algo organizado? Não é lógico, não faz sentido. Então, o argumento cosmológico trabalha em cima disso.
o fato de que, se o mundo é tão organizado, tão bonito, tão complexo, deve ter alguém que deve ter começado ele. Esse alguém tem que ser maior, tem que ser pelo menos do tamanho deste, para poder criar algo deste nível, desse tipo. Um segundo argumento é o chamado argumento teleológico. Não é teológico, é teleológico. Não tem a ver com theos, né, do grego Deus, mas tem a ver com teleos, do grego perfeito. É a ideia da perfeição, né? É um estudo da perfeição acerca do mundo. Então, por toda parte, o mundo possui indícios de inteligência, de ordem, de harmonia, de propósito, o que implica na existência de um ser que tem inteligência e propósito, que seja apropriado para a produção de um mundo como este. Então, quando você olha para o corpo humano, por exemplo, o seu corpo, você pode achar que não é bonito, que é feio, que está gordo, alguma coisa desse tipo, né? Que o cabelo já está branco, ou já caiu o cabelo, alguma coisa desse tipo. Mas quando você observa o corpo humano, não é algo que presume-se uma inteligência. É inteligente quem fez. Ele funciona de uma forma inteligente. Você não precisa ficar pensando para respirar, por exemplo. Pensou se você tivesse que pensar, não, estou esquecendo de respirar, tem que respirar. Você não faz isso. Isso funciona. Você pode dormir tranquilo. Você continua respirando, não é? Existe uma série de processos que são importantes para o corpo, que ajudam o corpo a funcionar direitinho, né? Os mecanismos, quando você olha para os animais também, os tempos, né, de gestação de cada animal, né? Então isso é maravilhoso quando você olha, quando você observa esses canais de TV que passam programas que mostram a natureza. Todos eles você percebe que há sinais de inteligência. É alguém inteligente que fez isso, não é fruto do acaso simplesmente. Existe uma percepção científica de que as condições iniciais do universo contam com uma combinação de fatores, que, se eles estão devidamente ajustados, como a gravidade, a luz e o calor do Sol, o próprio filtro que a camada de ozônio produz da entrada dos raios solares no nosso mundo, o oxigênio, todas essas coisas proporcionam um tipo particular de ambiente, de atmosfera, de cenário, onde a vida inteligente possa se desenvolver. O Alistair, que eu citei agora há pouco, ele denomina isso de sintonia fina. Isto é, tudo no universo é muito bem ajustado para ser fruto do acaso. É muito ajuste, né? Se você pega as leis da física, se você reduz um número só que seja de uma lei da física, todo o universo se desorganiza. É tudo sintonizado, direitinho. Tudo funciona de uma forma perfeita. O cosmólogo, que era ateu também, o Fred Hoyle, ele disse, ele fala assim, é como se um superintelecto estivesse brincando com a física, com a química e com a biologia. Não houvesse forças cegas que valesse a pena mencionar na natureza. É interessante, porque ele concluiu que o funcionamento das coisas em todo o universo é tão preciso que é como se houvesse um superintelecto por trás dessa ordem cósmica. Isso é um ateu falando, né? A gente observa cientificamente, é tudo muito bem sintonizado. Dá até a impressão que tem um superintelecto por trás de tudo isso. Resumindo então, o argumento teleológico se baseia no fato de que a perfeição notada em todo o universo exige que uma mente inteligente e com propósito esteja por trás de tamanha e afinada organização perfeita. Isso é lógica, não é teologia, né? É muita perfeição, é muita inteligência a maneira como as coisas funcionam, né? A gente tem contato, por exemplo, com médicos.
Médicos sabem que lidar com a vida humana é algo totalmente imprevisível. Lembro de casos que eu acompanhei, que a pessoa sofreu um acidente, por exemplo. E aí você vai, às vezes é o filho de alguém, você vai com a mãe até o hospital. O moço está todo quebrado lá na UTI. E aí a mãe pergunta para o médico assim, ele vai sobreviver? O médico diz assim, eu não sei. E uma dessas vezes eu estava naquele hospital estadual ali da Unicamp, em Sumaré. O médico falou assim, olha, eu já vi gente que caiu da bicicleta. Chegou aqui, às vezes, só com um raladinho na cabeça. Saiu morta. Eu já vi gente toda quebrada no acidente. Saiu viva. E o médico disse assim, a gente não tem controle sobre isso. Existe uma força maior, dizia o médico, que cuida da vida humana. Não é a gente, né? Então, existe uma inteligência por trás, que faz as coisas funcionar, que faz o organismo funcionar, que gerencia as pessoas, que está muito fora daquilo que o ser humano pode de fato ver. Um terceiro argumento é o chamado argumento ontológico, que é o mais complicado, eu acho, né? Ele parte do princípio de que Deus é um ser necessário. Em qualquer cultura, em qualquer mundo, nos mais diversos cenários, Deus se torna um ser necessário. As pessoas pensam em Deus, não é? Nós temos casos, por exemplo, de missionários que desbravaram a Amazônia e encontraram uma tribo que sequer fala a nossa língua, que sequer se comunica com qualquer outro povo, mas eles adoram algum tipo de Deus lá. Existe no ser humano uma consciência de que há um ser maior, que Deus existe. E quem que colocou isso na cabeça do homem? Por que o homem concebe isto? De que existe Deus e Deus é o maior, não tem ninguém sobre ele. Esse argumento ontológico, ele tem a sua origem remontada ao Anselmo de Canterbury, que é do século XI, chamado muitas vezes por aí de Santo Anselmo, não é? Mas ele faz uma argumentação longa sobre isso. Eu quero citar aqui um artigo excelente da revista Intuitio, do programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, escrito por uma estudante chamada Andréia Maria Cordeiro. O artigo é intitulado assim, a interpretação do argumento ontológico segundo Leibniz, que é um alemão também desse campo da filosofia. Então, no artigo diz assim, ele, o Santo Anselmo, define Deus como ser acima do qual não se é possível pensar nada maior. O reconhecimento dessa ideia de Deus como ser acima do qual não se é possível pensar nada maior, comprovaria implicitamente a ideia do mesmo. Ele diz que algo que é compreendido existe pelo menos no pensamento, ou seja, na inteligência, no entendimento do homem. Além desta categoria de existência em pensamento, se faz necessário que ele exista também na realidade, visto que algo que existe em pensamento e na realidade é certamente maior do que algo que existe somente no pensamento. Portanto, se Deus existe somente no pensamento, seria possível imaginar outro ser igual a ele, e que além disso existisse também na realidade. Por conseguinte, este outro ser seria certamente maior do que Deus, o que contradiz o conceito inicial. Então, para ser o ser acima do qual não se é possível pensar nada maior, Deus deve necessariamente existir em pensamento e também na realidade, né? Deu nó na cabeça, né? Mas a ideia é assim, como é que o ser humano ele pensa em Deus, mas ele pensa em Deus como ninguém há maior do que ele. Ele nunca pensa assim, que existe alguém a mais. Ele sempre pensa em Deus é maior. E por mais que uma pessoa diga, eu não creio em nada, não vou à igreja nenhuma, não quero saber de nada. Se o carro capotar, ela vai dizer, meu Deus, me ajuda, né? Então assim, ela tem uma ideia de Deus. E ela sempre acha que Deus é a última instância. Não tem ninguém acima dele, né? E a pergunta é, por que o ser humano pensa dessa forma? Deus é necessário na existência humana. Porque o ser humano sempre pensa em Deus como alguém que não há ninguém maior do que ele. Para o Leibniz, que é esse alemão,
A ideia de Deus é uma ideia inata, ou seja, uma ideia que se encontra na nossa alma, independentemente de qualquer experiência. Você não tem experiência nenhuma com igreja, com Deus, com Bíblia, com nada. Mas ela tem algo inato. A criança, ela busca Deus, né? E por que a criança tem essa concepção? E às vezes fala, mas porque alguém ensinou. Ninguém ensinou. Ela tem isso inato nela. Não tem ninguém maior que Deus, né? Isso está no ser humano. Talvez isso tenha a ver com o que o Alistair ele chama de uma atração nostálgica por algo transcendente, que atribui ao fato de que somos criados para ter comunhão com Deus e jamais nos realizaremos enquanto não desfrutarmos dessa comunhão com Ele. O Alistair vê algo a mais nesse argumento ontológico. O ser humano procura Deus, ele tem uma ideia de Deus, né? Alguns artigos aqui e ali ainda vão explorar um pouco mais esse argumento, dizendo que na própria criação você vê que existem graus, né? Por exemplo, a gente é acostumado a aprender na escola assim, o ser humano é um ser racional. Tudo bem, você pode até acreditar que o ser humano é um animal racional como outros animais. Mas ainda assim você está dizendo que o ser humano é um animal racional. Então existe um grau. Ele é acima, né? Então existe essa concepção de que a criação toda se dá em graus, não é? Você sempre vai achar que um leão é muito mais do que, sei lá, uma hiena. Não é isso? Você sempre acha que ele é superior. Até porque a gente diz que ele é o rei da floresta. Você vai achar que o homem é mais que o leão. E obviamente, com esses graus, você chega a Deus, né? Deus é mais do que o homem, acima de Deus não se pensa em ninguém. A gente é assim, todos nós somos assim, né? Ninguém diz que existe algo acima de Deus. O último argumento é o chamado argumento moral. Ele parte da realidade que a moral depende de uma norma ou de um fundamento transcendente. Pergunta é, de onde vem o senso de justiça que o homem tem? De onde vem? Em linhas gerais, a gente nota uma moralidade objetiva, o que significa que a diferença entre o certo e o errado é muito clara entre a humanidade. Tem coisas que todo mundo acha que é errado, tem coisas que todo mundo acha que é certo, né? Ainda que se queira entender que haja uma moralidade relativa, que varia conforme a cultura, o chamado relativismo cultural, ou definida pela sociedade, né? O chamado convencionalismo, ou até mesmo o chamado subjetivismo ético, né? Não se pode negar uma prescrição de princípios morais aplicáveis em todas as situações, para todas as pessoas, em todas as épocas. Uma das formas de observar a existência de uma moral é simplesmente por uma intuição que nós temos, não é? Você não tem uma intuição? Você às vezes não conhece direito a lei acerca daquilo, você diz assim, eu acho que isso aqui está errado, não é? Você não tem uma intuição? Quando alguém te propõe alguma coisa, você diz assim, nunca li nada sobre isso, não conheço nada, mas eu acho que isso é errado. O ser humano tem um senso de justiça, de moral, muito aguçado. É o que a gente percebe, por exemplo, quando nós vemos a frase assim, crianças são torturadas até a morte. O que a sua cabeça diz? Nossa, está errado. Não é? Qualquer cultura, se alguém dissesse, as crianças estão sendo torturadas até a morte, vai dizer, nossa, que dó, é de partir o coração. Não se faz isso com uma criança, né? É a moral que nós temos. Ou quando você lê uma frase assim, homem estuprou sua filhinha de 4 anos. Você já ouviu alguém dizendo assim, não, o cara estava certo. Essa menininha também, o que ela fazia? Você acha um absurdo isso. Ninguém vai achar que é certo.
De onde vem esse senso de justiça? A gente sabe o que é certo e o que é errado, dependendo do que a gente crê. Se vai numa igreja, se lê a Bíblia ou não. Tem coisas que são comuns. Nós, crentes, estou dizendo, e o mundo lá fora, que nós chamamos de incrédulos, nós concordamos num monte de coisa, né? Porque dá a impressão que nós estamos em lados opostos. Mas nós concordamos com uma série de coisas. Quando se fala de justiça, justiça social, por exemplo, né? Assassinatos, algumas coisas relacionadas à família, nós concordamos. Só que como é que pode, né, gente que sequer, até um ateu, né? Um ateu, ele vai concordar com algumas coisas morais. E por que ele tem esses princípios morais? De onde vêm esses princípios morais? A melhor explicação para essa intuição profunda do que é certo e errado é que existe algo fora do ser humano que introjeta nele a noção ou discernimento entre certo e errado e fundamenta a objetividade dos seus julgamentos morais. Essa é a melhor explicação, né? De onde vem esse senso comum que nós temos de que isso é certo, isso é errado? Deve vir de fora de nós, né? Alguém introjetou na gente isso, né? Nós nascemos com esse senso de justiça. Portanto, deve existir um Deus que tem uma moral, que implanta essa moral em mim e em você também. Então, esses argumentos todos, eles independem de você mostrar um texto bíblico. São argumentos racionais, lógicos, filosóficos, né? Que tentam mostrar. Lógico, aqui a gente está fazendo um apanhado muito rápido, né? Mas existem livros e palestras muito extensas, né? Onde você consegue entender muito melhor cada um deles. Mas o que eu quero que você saiba é que eles existem, e por eles muitos têm sido convencidos de que Deus existe, né? Admitido a existência de Deus por conta disso, independente se está lendo a Bíblia ou não, simplesmente por perceber alguns argumentos racionais, chega à conclusão de que, olha, existe Deus, né? Existe alguém que nos dirige, nos comanda, nos criou e tudo mais. A minha oração é que essas reflexões te ajudem não só a, de repente, discutir com alguém, a provar para alguém que Deus existe, mas o meu intuito é que essas reflexões te ajudem a mudar o seu relacionamento com Deus, né? Domingo pela manhã nós tivemos aqui a palestra com o Dr. Marcos Eberlin. Eu não sei o que isso produz em você. Quando você vê um cientista dando uma série de argumentos, de provas de que Deus existe, independente da fé ou do que a Bíblia fala. Mas deveria produzir adoração, né? Não é só aquela coisa assim, bater no peito e dizer, tá vendo, eu estou certo, né? E agora eu vou discutir aí com os meus amigos aí fora. Você precisa ouvir uma palestra que eu ouvi, né? Ler os livros que eu estou lendo. Mas isso deveria, como eu disse no início lá, nos fazer tirar o chapéu e adorar. Puxa, que Deus maravilhoso. Eu não preciso disso. A fé que eu tenho, a experiência que eu tenho com Deus, me isenta dessas provas. Eu não preciso delas. Mas quando eu as vejo, eu preciso ficar mais encantado com Deus. Como Deus é maravilhoso. Como Deus, Ele consegue deixar suas marcas, né, em tudo aquilo que Ele criou. Eu queria terminar deixando para você pensar e depois até pesquisar e ouvir essa música do cantor Jorge Camargo, que ele diz assim: eu não quero só te conhecer de ouvir falar, saber não é o bastante, viver é muito mais que apenas ver de longe, bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. Depois uma outra estrofe da música diz assim: que ninguém me diga como é doce a tua voz, eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim, comunhão que embala, anelo de adorar. Uma belíssima letra, pesquisa na internet depois, ouça a música, uma melodia muito bonita também, do Jorge Camargo, que vale a pena ouvir. Mas que seja esse o seu desejo, não querer conhecer Deus pelos olhos
pela experiência dos outros, mas conhecer Deus pelos teus próprios olhos, pela tua própria experiência. Aí você não conhece mais de ouvir falar, você conhece de experimentar de fato quem Deus é. É isso que com certeza vai mudar a sua vida, a sua experiência diária. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus por aquilo que Ele também nos permite refletir nesta noite aqui. Vamos ficar de pé e nós vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos que o Senhor receba a nossa gratidão, porque aqui nós podemos refletir não somente sobre a Tua Palavra, mas sobre, ó Deus, argumentos que a própria filosofia tem lançado mão para demonstrar a existência do Senhor. Pedimos, ó Pai, que nós, como povo do Senhor aqui, tendo contato hoje com esses argumentos, possamos ainda mais nos impressionar com aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa, Deus, para que como povo do Senhor possamos contemplar as obras de Tuas mãos, possamos Te adorar, e nos abençoa, Senhor, para que possamos ter um relacionamento muito mais profundo com o Senhor. Que aquilo que nós recebemos aqui de informação não seja apenas para alimentar o nosso debate com outras pessoas, mas seja, ó Deus, para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento, a nossa harmonia com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, com muita gratidão por esse tempo e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.